E tivemos neste domingo o Grande Prêmio do Qatar de Fórmula 1. Tivemos uma corrida com muitas paradas no box, muitas punições por ultrapassar o limite de pista, Lewis Hamilton batendo no George Russell na largada e abandonando a corrida, Max Verstappen vencendo, com as duas McLarens no pódio. Vou trazer para vocês neste vídeo um breve resumo do que aconteceu nesse Grande Prêmio do Qatar. Mas antes, vamos informar a regra que a FIA colocou nesta corrida. Todos os pilotos só poderiam dar 18 voltas com os pneus. Isso com os pneus novos. Se os pneus fossem usados, teriam que ser respeitado tanto de voltas que já foram dadas naqueles pneus até chegar a 18 voltas na corrida. E também a FIA determinou 3 paradas obrigatórias para cada piloto para trocar esses pneus. Então, por causa disso, tivemos várias paradas nos boxes. E essa regra foi aplicada por causa das zebras do circuito de Lusail, o circuito que tivemos o Grande Prêmio do Qatar. Como as zebras eram um pouquinho mais altas, elas estavam danificando os pneus da Pirelli. Bom, explicado isso, vamos para o resumo. Antes da largada, mostraram os jogos de pneus que os pilotos estavam utilizando na largada. Tínhamos Max Verstappen e George Russell com os pneus médios e Lewis Hamilton com os pneus macios. Tínhamos outros pilotos também com pneus médios, Sérgio Pérez com pneus duros. Na largada, Max Verstappen largou muito bem, Lewis Hamilton, que estava com pneus macios, tentou atacar e na primeira curva ele tentou ultrapassar o George Russell por fora, mas acabou encostando na roda do George Russell. Com isso, Lewis Hamilton perdeu o controle da sua Mercedes, rodou e foi parar na caixa de britas, abandonando assim o Grande Prêmio do Qatar. George Russell precisou ir para os boxes para trocar os seus pneus, mas não teve nenhum dano sério no seu carro. Então, tivemos um safety car para a remoção do carro do Lewis Hamilton. Na quarta volta, ainda com safety car, vimos outros pilotos fazendo pit stop trocando os seus pneus. Da quarta para a quinta volta, tivemos a saída do safety car e o reinício da corrida. Max Verstappen estava na frente, com Piastri em segundo e Fernando Alonso em terceiro. Max Verstappen relargou muito bem, sem dar chances para o ataque do Oscar Piastri. Na sexta volta, tínhamos George Russell na 14ª posição, ultrapassando Sérgio Pérez e assumindo a 13ª posição. E vimos o Nico Hülkenberg tomando uma punição de 10 segundos por parar sua Haas fora da posição correta na hora da largada. Na 12ª volta, Fernando Alonso foi para os boxes e colocou os pneus médios e voltou para a pista na 15ª posição. Na volta seguinte já vimos Oscar Piastri e Leclerc também indo para os boxes e voltando na 13ª e 14ª posição. E depois tivemos outros pilotos também fazendo suas paradas. Foram tantos pit stop que não dá para falar todos aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito grande o vídeo. Na 17ª volta, é a vez do Max Verstappen ir para os boxes. Ele volta na 2ª posição atrás do Alexander Albon. Pérez também vai para os boxes e volta na 16ª posição. E na volta seguinte, Alexander Albon vai para os boxes e volta na 15ª posição. Na 19ª volta, Lando Norris ultrapassa o Charles Leclerc e vai para a 6ª posição. Indo um pouquinho mais para frente, na 21ª volta, tínhamos o Max Verstappen em primeiro, Oscar Piastri em segundo e Fernando Alonso em terceiro. Na 26ª volta, vai para os boxes o Oscar Piastri, o Charles Leclerc e o Esteban Ocon, e na volta seguinte foi a vez do Fernando Alonso ir para os boxes. Na volta 27, somos informados que Sérgio Pérez ultrapassou o limite de pista e com isso ele recebeu 5 segundos de punição. Depois tivemos uma disputa entre o Alexander Albon e o Oscar Piastri pela 4ª posição e na volta 29, Piastri consegue fazer sua ultrapassagem. Então tínhamos Max Verstappen liderando a corrida com George Russell em segundo e Sérgio Pérez em terceiro. Na volta 32, Pérez vai para os boxes, paga a punição de 5 segundos e volta na 12ª posição. E na volta seguinte é a vez do George Russell ir para os boxes e voltar na 6ª posição. Ainda tivemos Fernando Alonso perdendo a traseira de sua Aston Martin, ele foi para a área de escape, depois foi para as britas.
e, ao voltar para a pista, quase acertou o carro do Charles Leclerc. Na volta 35, Max Verstappen vai para os boxes e volta tranquilo na liderança da corrida. E na volta 38, tínhamos Max Verstappen liderando o grande prêmio, com Oscar Piastri em segundo, Lando Norris em terceiro, George Russell em quarto e Charles Leclerc em quinto. E é informado na transmissão que Sérgio Pérez tomou mais uma punição de 5 segundos por ultrapassar novamente o limite de pista. Que dureza, hein, Checo Pérez? Na volta 41, Logan Sargent abandona a corrida. Ele informa no rádio que precisava parar e na transmissão ficou entendido que não tinha nenhum problema no carro da Williams, mas sim, Logan Sargent não estava passando bem. Por isso, ele acabou abandonando esse grande prêmio. Na volta 44, Oscar Piastri e Charles Leclerc vão para os boxes e é informado pela transmissão que Pierre Gasly e Lance Stroll tomaram a punição de 5 segundos por ultrapassar o limite de pista. Na volta seguinte, Lando Norris vai para os boxes e volta na quarta posição, atrás do Oscar Piastri. Na volta 48, tínhamos a informação que Alexander Albon tomou uma punição de 5 segundos por ultrapassar o limite de pista. George Russell, que estava em segundo lugar, na volta 51 foi para os boxes e fez sua última parada e voltou na quarta posição com pneus macios. E também tínhamos o Max Verstappen fazendo a sua última parada. Nas últimas voltas, ainda tivemos o Sérgio Pérez, que estava na 10ª posição, sofrendo para ultrapassar o Lance Stroll, e depois ele ainda foi ultrapassado pelo Pierre Gasly. Mas, pelo que parece, Sérgio Pérez acabou não forçando essa disputa para ultrapassar o Gasly e o Lance Stroll, porque os dois pilotos tinham punição. Então vocês vão ver que daqui a pouquinho que Pérez ficou com a posição deles no final do Grande Prêmio do Qatar. Mas, novamente, foi uma corrida com desempenho bem abaixo do esperado para o piloto mexicano. Podemos pegar até a referência do George Russell, que depois da batida com Lewis Hamilton foi para a última posição e acabou terminando na 4ª posição. Sorte do Pérez é que Lewis Hamilton abandonou essa corrida, então tem uma diferença ali de 20 pontos entre a 2ª posição no Mundial de Pilotos, que é do Sérgio Pérez, para o Lewis Hamilton. E com isso, tivemos o fim do Grande Prêmio do Qatar, com a vitória do Max Verstappen e com Oscar Piastri na 2ª posição e Lando Norris na 3ª posição. Vou deixar na tela para vocês como ficou o resultado final desta corrida. Então temos Max Verstappen em primeiro, Piastri em segundo, Norris em terceiro, George Russell em quarto, Charles Leclerc em quinto, Fernando Alonso em sexto, Esteban Ocon em sétimo, Valtteri Bottas em oitavo, Guan Yu Zhou em nono e Sérgio Pérez em décimo. Bom, pessoal, agora a Fórmula 1 retorna daqui 2 finais de semana para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, corrida lá em Austin. E teremos novamente mais um final de semana com corrida sprint. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse Grande Prêmio do Qatar? Curtiram? O que vocês acharam dessa batida do Lewis Hamilton e George Russell? Acham que teve algum culpado aí nessa batida? Bom, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Assim que tivermos mais informações do mundo da Fórmula 1, vamos trazer para vocês aqui no canal. Se ainda não é inscrito, clica no botão se inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!